slide que é o meu pedido para ser acrescido. São os assuntos que eu pretendo ver acrescidos ao plano de trabalho apresentado pela senadora Elisiane Gama, e eu vou acrescentar. Por favor, é um slide. Deputado, a mesa me informa, a secretaria da mesa aqui da comissão me informa, que oportunamente nós vamos definir regras para que mídias possam ser apresentadas durante as falas. Bom, não então, sendo mídia, mas sendo um recurso visual, não tem problema nenhum. Eu lhe agradeço. Eu aceito, mas vou pedir a atenção de todos, porque eu vou ler o que eu pretendo justificar e apresentar ao plano de trabalho. Eu já previa que haveria algumas omissões. Então, a primeira colocação, querida senadora Elisiane, é que nós não vamos só investigar eventos, como consta do texto do plano de trabalho. Nós vamos investigar eventos e omissões. E o meu pedido não é para quebrar o sigilo apenas dos relatórios. São 3 relatórios da ABIN que se encontram ali ao lado, nos arquivos das comissões mistas do Congresso. Eu peço que nós aprovemos hoje a quebra do sigilo dos 3 relatórios da ABIN, da decisão do ministro Alexandre Moraes, justificando que não deveria haver sigilo para esses relatórios, porque eles tratam de fatos históricos. Portanto, não prejudicam em nada o nosso futuro. E, finalmente, a informação sobre o inquérito que corre na polícia, na Procuradoria-Geral da República, que originou o relatório 2. A ABIN fez um relatório inicial, omitindo 11 vezes que o ministro do GSI tinha recebido aquelas mensagens. Diante do pedido da Procuradoria da República, feito no dia 27 de abril, que a ABIN negou, e do recurso que foi interposto junto ao ministro Alexandre Moraes, a ABIN teve que mandar o verdadeiro relatório. E neste relatório constam 11 vezes referências ao recebimento pelo ministro do GSI. E o terceiro relatório, que é o que eu gostaria de referir aqui no recurso visual, mas concordo em não fazer, para prejuízo dos senhores e das senhoras, ele indica quem são os responsáveis pelas caixas postais. Eu estou usando aqui a linguagem analógica. Quem era o responsável pela caixa postal do STF? STF recebeu as mensagens. Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior Eleitoral. E eu tenho de cor os nomes dos servidores que receberam. Repito, é a página 1 do primeiro relatório. A seguir, a planilha contendo o conjunto de mensagens, vou abreviar por causa do tempo. Segue-se, só para uma célula integrada de segurança pública do Distrito Federal e também do Ministério da Justiça, uma Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Recebeu todos esses relatórios, mas o STF, que eu repito, tinha um nome, há um nome do servidor que recebeu o WhatsApp, eu estou usando linguagem analógica, é o dono da Caixa Postal, é o gestor da Caixa Postal, do TSE e das polícias legislativas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Todos eles receberam, senhor presidente, a mensagem, entre outras, do dia 6 de janeiro, que dizia: a intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional.
intenção manifesta, 6 de janeiro, 19 horas e 40 minutos. Esta está omitido, o nome do ministro do GSI. Teve que ser retificada pela provocação que a Procuradoria-Geral da República fez. Concluindo, eu requeiro, portanto, agora, o senhor não pode deixar de conhecer o que está ali na sala ao lado. O despacho do ministro Alexandre de Moraes, eu não estou elogiando o cargo, a função que ele ocupa, mas o despacho dele diz, isso é um assunto histórico. Não há como esconder, a não ser que você queira acobertar. No caso, as omissões. E concluo dizendo que faço minhas as palavras do presidente Lula. No dia 12 de janeiro ele disse, alguém abriu a porta. Não tem nenhuma porta de entrada quebrada. Alguém abriu a porta, ou seja, faço minhas as palavras dele para dizer, omissões são tão importantes e penalmente tão criminosas quanto os atos que nós vamos investigar, sim, ou vamos aproveitar do que já está sendo investigado, com os meus cumprimentos à nossa querida senadora Elisiane Gama, que eu quero dizer o seguinte, Elisiane, serei solidário com você na crítica e no aplauso, e no momento, na demonstração de que você merece a nossa torcida para bem cumprir sua missão. Muito obrigado. Presidente, pela ordem, eu queria só aproveitar a título de informação, até para a gente poder não perder o time, primeiramente lhe cumprimentar, senador, Vossa Excelência sabe do respeito, da admiração, nem preciso eu falar aqui que eu tenho por Vossa Excelência, mas só colocando, quando o senhor fala dos dados da ABIN, nós apresentamos os 3 requerimentos, pedindo a clareza, primeiro a gente pede a reclassificação dos relatórios e depois a gente pede o compartilhamento de todos esses relatórios. Então, especificamente... 20 de janeiro... Ele consta aqui em um dos requerimentos. 9 de maio... E de 29 de maio. Exato, mas a gente faz, num único requerimento, a gente faz a solicitação dele. Eu também fiz esse requerimento. Não, é só para dizer que não... Além disto, o despacho do ministro Alexandre de Moraes, de 5 de setembro, que está aqui também. Não, tudo bem, eu quero apenas esclarecer, no caso específico da ABIN, a preocupação de Vossa Excelência está contemplada. Sim. A segunda preocupação, que é acerca da omissão, eu estou na página 2 falando sobre isso. Né? Não então, foi que eu ouvi. Não, está na página 2 do bem no início, foi bem no início. Então, Vossa Excelência, é só a título de justiça e de informação. Os demais itens Perfeito. A gente tem ainda muito tempo. Mas os itens da CCAI, da Comissão Mista de Controle, sim, compreendem mais 2 documentos. O despacho do ministro... Mas os que vão para a comissão, eles são produzidos pela ABIN, é isso que eu estou dizendo para o senhor. Ou seja, quando a gente solicita da ABIN, automaticamente, porque quando a ABIN faz o relatório, ela compartilha com a comissão do Congresso Nacional. Está sob a guarda da CCAI. Sim, está sob a guarda, mas ele foi produzido lá atrás. Senhora relatora, senador Expedião Amin, então, veja bem, peço para incluir o despacho. Senador Expedião Amin, fazer aqui uma ponderação. A senadora está incluindo no seu plano de trabalho a investigação de eventuais omissões. Quanto à particularidade do requerimento, Vossa Excelência pode fazer e o plenário apreciará. Eu discordo completamente das falas do anterior parlamentar. O relatório, o plano de trabalho está incompleto e ainda apresenta um viés parcial e direcionado. Está mais não para um roteiro de investigações, mas para mérito de investigação já apresentado. Há irregularidades, eu digo até inconstitucionalidades no plano de trabalho que precisam ser sanadas, não apenas verbalmente, mas expressamente para a apresentação. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República, que versa sobre as comissões parlamentares de inquérito, diz expressamente que elas tratam de fato determinado. E tem como base o fato determinado exatamente o requerimento de abertura da CPI ou CPMI, que, infelizmente, com todo respeito, a senadora Elisiane não assinou e talvez tenha total desconhecimento. O que nós queremos aqui é que foi
foi omitido a busca e a investigação das omissões quanto aos atos de quem tinha o dever de agir e não agiu. Está expresso no requerimento de abertura. Outra questão que está expressa no requerimento de abertura são as questões das mais de 1.000 prisões que se há notícia de irregularidades e até grandes injustiças, que elas estejam, então, no plano de trabalho para serem apuradas aqui. Há no plano de trabalho a questão dos financiamentos, não está no requerimento, mas é evidente que há conexão e tem que ser apurado, assim como a identificação de todos os vândalos que depredaram, causaram dano ao patrimônio. Mas diligências em rodovias federais, a atuação da PRF no âmbito das eleições, não há qualquer possibilidade de construção de conexão com essa CPMI. Então, essas são as questões que devem ser emendadas no plano de trabalho para um prosseguimento. Outra questão que foi descartada, as subrelatorias. Ora, se o Supremo Tribunal Federal, que o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos do fim do mundo, inquéritos intermináveis, inquéritos que quebram o sistema acusatório, a legalidade, a ampla defesa, o devido processo legal e acumulam vários temas. Entretanto, na questão do 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes dividiu o tema em 7 inquéritos diferentes. Por que essa CPMI vai concentrar todos esses temas distintos e amplos em uma relatoria apenas? Isso, no mínimo, é contraproducente e gera ineficiência de todos os trabalhos. Outra questão são os anexos, que são requerimentos. Não há possibilidade de aprovação desses anexos junto ao plano de trabalho, porque são requerimentos. Estaria aqui autorizando a burlar uma pauta que está sendo colocada para amanhã, e não é a pauta de hoje. Outra questão é de não se pedir, requerer os inquéritos, os procedimentos que estejam sob sigilo de justiça. Nós temos poder como CPI, CPMI para essa atividade sigilosa. Há até previsão de sala secreta, recebimento e manuseio de documentos sigilosos. Portanto, se desfazer dessas investigações seria contraproducente novamente, poderia se fazer retrabalho e não há como verificar o escorreito trabalho do Judiciário. Essas são as questões. Muito obrigado. O plano de trabalho, mas por enquanto vamos encerrar a discussão. Tudo bem, senhor presidente. Eu queria primeiro começar essa minha fala dizendo o seguinte: nós podemos ser adversários no campo da política, jamais inimigos. Nós somos filhos do mesmo Deus. Então eu acredito que o respeito aqui é muito importante aos colegas. Não existe parlamentar de primeira, parlamentar de segunda. Eu acabei de ouvir um colega falando, e eu respeito o que ele fala, mas permita-me discordar frontalmente, quando ele diz que o governo é vítima, o governo Lula é vítima disso tudo. Ora, se fosse vítima, o governo Lula não sabotaria, boicotaria, como fez essa comissão desde o início. Parlamentares denunciaram que receberam oferta de cargo de dezenas de milhões de reais. A imprensa noticiou isso para retirar a assinatura. Se o governo quisesse uma investigação disso, isso teria acontecido há muito mais tempo. Não precisaria vazamento de imagem de CNN como aconteceu. Agora, nós temos que observar os sinais. Observar os sinais. Essa CPMI é composta, mais da metade, 53%, senador Espiridião Amin, de parlamentares que não assinaram essa CPMI. Não queriam. Aí, de uma hora para outra, ocupam, invadem. Faz parte do jogo. Também nós temos, com todo respeito ao Estado, que eu tenho o maior carinho, que é do Maranhão, maior carinho. Estava conversando com um deputado colega aqui, explicando de momentos da minha vida lá, mas o Maranhão é o estado, junto com São Paulo, que mais tem parlamentares.
Aí a gente fica imaginando, é querer blindar o ministro da Justiça? Essa é uma pergunta que lá fora as pessoas fazem. O relatório da senadora Elisiane Gama, que eu nutro respeito, está tendo 2 pesos e 2 medidas. Por isso que muitas pessoas falam no ato falho, relatório, não é um plano de trabalho, deixamos claro isso. Agora, não pode ter, como colocou o deputado Carlos Sampaio aqui, não pode ter um peso de tirar a mão do governo. As omissões têm que ser investigadas com responsabilidade por essa casa. Está aí o relatório da ABIN, que o senador Amin colocou agora há pouco, que é uma pulga atrás na orelha, todo mundo quer saber. E eu fico preocupado, senador, porque o senhor falou que servidores do STF receberam esse relatório, e eu fico imaginando aqui, na época das inserções, que foram de um candidato da República subtraídas, e se procurou fazer debate sobre isso aqui, nessa casa, o servidor foi exonerado, que recebeu. Eu fico preocupado, se é que isso vai acontecer agora. Agora, presidente Arthur Maia, o senhor tem sido pautado pelo equilíbrio, pela imparcialidade. Isso é público e notório dos colegas aqui. Mas eu queria lhe pedir uma coisa. Nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho, cumprir nosso dever. Nós precisamos ter acesso, sim, à questão das investigações que estão sob sigilo. Porque é justamente isso o problema. O Brasil não tem justiça hoje. O Brasil não se respeita os direitos de quem foi preso, o devido processo legal. Advogados não têm acesso aos autos. Nós não podemos aceitar, independente se é de direita, se é de esquerda, que é de centro. Eu sou partidário que quem errou tem que punir, tem que ser punido. De qualquer orientação ideológica, nisso tudo. Agora, nós não podemos absolutamente deixar de fazer o nosso trabalho, e nós estamos aqui, uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem esse poder de ter acesso a isso, porque é aí que está o problema, é justamente aí, nesse sigilo, que a gente vai entender as imagens. Ticar um a um quem foi que entrou. Já teve divulgação na grande mídia dizendo que tinha filiado do PT, participando dentro do Congresso Nacional. Nós não vamos ter acesso a essas imagens? Eu já pedi dezenas de vezes no plenário a presidência da casa, o senador Rodrigo Pacheco, não recebi. Essa CPMI é para isso, é para que a gente possa fazer o nosso trabalho. E para encerrar nesses 20 segundos, essa questão do general do Lula, do GSI, general Gonçalves Dias, é algo, senador Elisiane, que tem que ter o mesmo peso de outros nomes que estão aí. Eu concordo com a senhora. Inclusive tem pedido de prisão coletiva de senadores e deputados de vários partidos em relação à questão do G. Dias, sobre essa falsificação de um documento e sobre tudo isso que está obscuro no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. Com a palavra o deputado André Fernandes. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, parabenizar pela condução dos trabalhos. Já vim para essa sessão tranquilo, não porque eu sabia do resultado, mas que eu sabia que existem vários precedentes e que todos os parlamentares são iguais. Então não vou nem entrar no mérito, nos detalhes desse assunto. Eu sou um parlamentar assim como qualquer outro aqui presente. Mas vamos tratar aqui sobre o plano de trabalho. Parabenizo, que bem falou aqui no início dessa reunião, o senador Amin, que trouxe fatos e questionamentos viáveis e que são importantes para que a gente possa conduzir essa comissão de forma coerente, forma correta. Ficou um vácuo nesse plano de trabalho e a gente precisa deixar claro, ficou um vácuo na questão, no quesito das omissões. Veja, na primeira vez que o senador Amin fez esse questionamento, nobre relatora, senadora Elisiane Gama, disse que estava na página 2 falando sobre omissão. Só que na página 2 ainda era um simples resumo do que estava sendo pedido. Senhor presidente, a senadora, eu gostaria, assim como eu respeitei a fala dela, que ela também não fique interrompendo, tá? Na página 2,
veio escrito nesse plano de trabalho, esta CPMI teria como objetivo apurar as responsabilidades pela invasão da sede dos três poderes, buscando esclarecer quem planejou, executou e se omitiu, quando por força legal deveria ter agido para evitar o ocorrido. Foi bem falado, teria como objetivo. Os objetivos começam na página 3. E lá não fala especificamente omissão em nenhum momento. Fala sobre ações, fala sobre o mês de dezembro, fala sobre ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, fala sobre atos que aconteceram antes dos resultados da eleição de 2022, mas não fala de omissão a partir dos objetivos, na página 3, que esse sim é o plano de trabalho. Mas no pedido, do qual sou o primeiro signatário, deixei claro, é para apurar todos os atos de ação e omissão ocorridos no 8 de janeiro. E aí existe aquela máxima de que uma CPMI, uma CPI, todo mundo sabe como começa, mas não sabe como termina. Essa nós não sabemos como começa e nem como termina. Porque não está sendo respeitado sequer o pedido inicial. E aí, lá nos itens, vem dizendo a atuação dos órgãos das Forças Armadas em sua relação com os acampamentos na região do Quartel-General do Exército. Não é só isso, vai além. Não é só sobre os órgãos de segurança pública da União e do Distrito Federal no dia 8 de janeiro. Não é só isso, vai além. Se no dia 7 de janeiro o próprio, então, ministro Flávio Dino disse que tinha tomado ciência de que atos antidemocráticos, atentados ao Estado Democrático de Direito poderia acontecer naquele final de semana, e que estaria colocando a Força Nacional, e aí não é no dia 8, isso é no dia 7, estaria colocando a Força Nacional para evitar que tudo aquilo acontecesse, eu não estou vendo constando no plano de trabalho as omissões, ou a atuação do governo em específico, que tinha todo o poder para impedir, no dia 6 ou no dia 7. Eu não vejo isso. Na página 4, no plano de trabalho, abre aspas, tem dizendo, abre aspas, não exploraremos teorias, versões ou narrativas, fecho aspas. Na página 7, novamente, a gente conclui, senador Girão, que mais parece um relatório e não um plano de trabalho. Abre aspas, não se tratou de uma ação de amadores ou de uma atrapalhada qualquer. Foi uma tentativa de ato terrorista que somente não se completou em virtude de um erro técnico no sistema de acionamento do artefato implantado. É um relatório conclusivo, senhor presidente? É um relatório conclusivo ou é um plano de trabalho? Volto a teclar nisso. Vejo aqui vários dizendo, não foi atrapalhado, atentado terrorista, são todos criminosos, devem permanecer presos. 25 anos de cadeia. Tem um jovem chamado, e aqui é para concluir, senhor presidente, um jovem chamado Jean... Cadê o papel aqui? Aqui. Jean de Brito da Silva. Para concluir, senhor presidente, esse foi preso ainda no dia 8 de janeiro, no gramado aqui, na sede dos Três Poderes. Tenho aqui o número de inquérito. Não, ela interrompeu minha palavra, então só para concluir, 30 segundos eu concluo, senhor presidente. Não, 30 obrigado. Segundos. Um catador de recicláveis, que foi preso no 8 de janeiro, no gramado da sede dos Três Poderes. Tem um número de inquérito em mãos. E que o seu psiquiatra dá um laudo médico. Ele tem deficiência intelectual moderada, CID-10, e transtorno do espectro autista. Até hoje está preso. Estou com o atestado do médico dele. Essas são as pessoas presas que não tiveram acesso aos autos e que até hoje estão segurando narrativas do qual o plano de trabalho disse opor. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a senadora... Regimento, com a palavra, o senador Jorge Seif. Senhor presidente, o regimento é claro nesse caso. É fácil e desrespeitoso dos demais membros dessa CPMI e depois de terem falado, quererem preterirem outros que estão aqui para defender a CPMI e os seus requerimentos. Por favor, senhores deputados, e eu, sinceramente, me surpreendo com a posição do democrata Fabiano Contarato por ter proposto isso. Eu o vejo como um democrata. Eu gostaria que
todos os demais 9 inscritos falassem em respeito ao deslocamento que cada um de nós fizemos do nosso estado quando Brasília está vazia. Por favor, respeite as autoridades aqui. Vamos votar, presidente. Vamos votar, presidente. Presidente, Vossa Excelência dá a palavra para quem quer, corta a palavra é minha de quem vez de quer. falar. Deputado, seja educado, o senhor é um professor, seja educado. Não, eu peço ao presidente que siga o regimento. Deputado, eu vou pedir a Vossa Excelência que encerre a sua voz. Ele está interferindo. Vossa Excelência está interferindo no andamento dos O trabalhos. requerimento foi retirado. Vou pedir para cortar a palavra do deputado Rogério Corrêa, por favor. Pedir a mesa para cortar a palavra do deputado Rogério Corrêa. Vossa Excelência está tumultuando o trabalho, deputado. Por favor, senador, continue com a sua palavra. Senhor presidente, parabéns e obrigado. Senhor presidente, um breve relato dos fatos de 8 de janeiro para cá. Presidente Lula, em reunião com governadores e membros de demais poderes, afirma para a imprensa que investigaria e puniria os responsáveis pelos atos. General G. Dias, ministro do GSI, declara ao presidente Lula que as câmeras do Palácio do Planalto estavam quebradas e que não tinha imagens. Presidente Lula decreta sigilo sobre as câmeras. Ministro Flávio Dino, do Ministério da Justiça, publica em seu Twitter que estava no Ministério assistindo a quebradeira que ocorria em frente à sua sala. André Fernandes, deputado do Ceará, propõe a CPMI. Governo Lula tenta cooptar deputados com cargos em ministérios, autarquias, bancos públicos para que retirassem e sabotassem a CPMI. Mas a CPMI foi aprovada. Sessão do Congresso é adiada, postergada, empurrada e evitada até o último momento. CNN, que fez o brilhante trabalho, parabéns à imprensa nacional e parabéns à CNN, publica imagens pressionando, deixando o Congresso Nacional nas cordas, nas paredes, e precisava então instalar a CPMI. Folha de São Paulo publica matéria com documentos que comprovam avisos da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, as imagens que mostram conivência, parcimônia, inação, omissão por parte de autoridades do governo federal e autoridades policiais. Governistas ganham mais tempo não indicando membros, para a CPMI. Isso é tudo barrigando, postergando, atrasando. Relatório enviado a essa CPMI com graves supressões, como já bem disse o senador Espiridione lá no plenário, de mensagens que demonstram que autoridades não só sabiam como cruzar os braços, deixando, permitindo e torcendo pelo que ocorreu dia 8 de janeiro. As falas em golpe de Estado, ora, senador Magno Malta, golpe de Estado com bandeira. Quem é que, domingo, golpe de Estado domingo, não tinha autoridade de Brasília, golpe de Estado, a dona Ruth aqui do Gama, de 62 anos, ia pegar a bandeira dela do Brasil, rebentar as forças policiais, sentar na cadeira do Lula e falar, eu sou presidente. É isso que eles estão aqui nessa narrativa ridícula, tá? Aí, falaram que era golpe de Estado. Ok? Agora, golpe de Estado sem militares, polícias, guerrilhas e milícias, quem conhece um pouquinho de história, e aqui dentro dessa sala não tem bobo, sabe que qualquer golpe de Estado começa com forças armadas, com arma, com tiro, com bomba. Não aconteceu.